Imagine-se estando à beira do rio Dnieper milhares de anos atrás, antes de fronteiras, antes de países modernos, antes da Rússia, antes da Ucrânia. Apenas a água correndo para o sul, carregando couro, prata, escravos e soldados até Constantinopla. No silêncio, você consegue ouvir cavalos distantes, carroças e, principalmente, os sons da natureza: pássaros, grilos e a correnteza da água. Esses rios não eram apenas marcas geográficas, eram artérias de uma civilização, e delas emergiu um estado medieval que tanto Rússia como a Ucrânia reivindicam como sua origem. Porém, esse estado emergente não nasceu de nacionalismo. Nasceu graças a rotas de comércio e planícies abertas. Antes de Moscou, havia Kiev. E antes da política, existia a geografia. A Europa Oriental não possui as montanhas defensivas da Espanha. Não possui os estreitos pontos de estrangulamento da Itália. Não possui as fortalezas naturais da França. O que ela possui, em vez disso, são rios, sistemas fluviais imensos e sinuosos, cortando florestas intermináveis e vastas planícies. O Dnieper, o Volga, o Don. No mundo medieval inicial, os rios não eram obstáculos, eram autoestradas. Se você controlasse o rio, controlaria o comércio. Se controlasse o comércio, controlaria a riqueza. Se controlasse a riqueza, poderia construir poder. E é aí que a história da Rus começa. No século IX, comerciantes e guerreiros escandinavos, conhecidos como varangianos, começaram a se mover para o leste. Eles eram vikings, mas não o estereótipo de saqueadores que costumamos imaginar na Inglaterra. Eram guerreiros comerciantes organizados. Desciam os rios em longships. Navegavam por portagens, entre sistemas fluviais. Criavam redes comerciais que se estendiam do Mar Báltico ao Mar Negro, e além, até Constantinopla. E Constantinopla era tudo. Era a cidade mais rica da Europa, a capital do Império Bizantino. Uma cidade de mármore, cúpulas douradas e riqueza incomparável. A rota entre o Báltico e Constantinopla ficou conhecida como a Rota dos Varangianos aos Gregos. Ao longo desse corredor, peles, mel, cera, prata e pessoas escravizadas seguiam para o sul. Seda, moedas, vinho e bens de luxo seguiam para o norte. E, em algum ponto dessas artérias de movimento, a autoridade política começou a se cristalizar. Segundo a crônica primária, em 862, tribos eslavas e fino-úgricas locais convidaram um líder varangiano chamado Hurik para governá-las. Convidado ou imposto pela força, Hurik estabeleceu controle em Novgorod. Aquilo ainda não era um vasto império. Era um nó, um centro comercial, um ponto estratégico inicial. Mas o sucessor de Rurik, Oleg, entendeu algo crucial. O poder não estava no norte. O poder estava ao longo do Dnieper. Em 882, Oleg marchou para o sul, tomou Kiev e a declarou capital. Kiev era estrategicamente brilhante. Situava-se ao longo do Dnieper, um rio que desaguava diretamente no Mar Negro. Controlava o ponto central da rota comercial. Conectava floresta e estepe, norte ao sul, Escandinávia a Bizâncio. A partir desse momento, Kiev tornou-se o coração do que hoje chamamos de Rus. A palavra Rus provavelmente deriva de um termo nórdico relacionado a remar. Ou seja, a própria origem do termo que mais tarde daria nome à Rússia tem raízes escandinavas. Mas com o tempo, a elite varangiana se assimilou. Adotou a língua eslava, os costumes eslavos, a identidade eslava. A classe governante fundiu-se com a população. A Rus tornou-se uma civilização híbrida, nórdica na origem, eslava na cultura. No século X, a Rus de Kiev havia se tornado uma das maiores entidades políticas da Europa. Seu território estendia-se do Mar Báltico ao Mar Negro, da atual Bielorrússia a partes da Rússia e da Ucrânia contemporâneas. Mas território sozinho não cria legitimidade. No mundo medieval, legitimidade vinha da religião. E aqui surge uma das decisões mais consequentes da história da Europa Oriental.
Em 988, o príncipe Vladimir, o Grande, converteu-se ao cristianismo, mas ele não escolheu o catolicismo romano, ele escolheu a ortodoxia bizantina. Essa decisão foi um golpe de genialidade geopolítica. Alinhar-se com Bizâncio significava reconhecimento diplomático, privilégios comerciais, prestígio cultural. Segundo a crônica, Vladimir enviou emissários para estudar diferentes religiões. O Islã foi rejeitado. O cristianismo ocidental foi considerado. Mas foi o esplendor da Hagia Sophia que selou a decisão. Os emissários teriam dito: não sabíamos se estávamos no céu ou na terra. Exagero ou não, o simbolismo é poderoso. Vladimir foi batizado. Depois, a população de Kiev foi batizada em massa no rio Dnieper. O cristianismo ortodoxo tornou-se parte integrante da identidade eslava oriental. Ícones, arquitetura religiosa, alfabetização em cirílico, hierarquia eclesiástica. Essa única escolha distinguiu permanentemente a Europa Oriental da Europa Ocidental. E seus ecos ainda são visíveis hoje em alinhamentos políticos, identidades culturais e instituições religiosas. Sob Vladimir e, mais tarde, Yaroslav, o sábio, a Rus atingiu sua idade de ouro. Yaroslav codificou leis na Russkaya Pravda, expandiu a alfabetização, construiu catedrais, fortaleceu casamentos diplomáticos. Suas filhas casaram-se com a realeza francesa e escandinava. Kiev tornou-se profundamente conectada às redes dinásticas europeias. Em seu auge, Kiev não era periférica, era central, mas havia uma fraqueza estrutural. A sucessão era dividida entre príncipes. O poder rotacionava entre membros da família. Irmãos competiam com primos, cidades competiam entre si. A geografia, que permitiu rápida expansão por planícies abertas, também tornava o controle central frágil. Não havia barreiras montanhosas, nem fronteiras defensivas naturais, nenhuma cola geográfica para impor unidade. No século XII, a fragmentação se intensificou. Centros regionais como Vladimir Suzdal, no Nordeste, começaram a crescer. Novgorod manteve semi-independência. Príncipes locais criaram suas próprias esferas de influência. E então, chegaram os mongóis. Em 1237, começou a invasão mongol. Em 1240, Kiev foi sitiada e destruída. Crônicas descrevem devastação quase total. O centro político e cultural da civilização eslava oriental colapsou. A conquista mongol remodelou toda a região. Mas aqui está o ponto mais importante. Os mongóis não governaram diretamente todos os territórios. Eles governaram por meio de tributos. E no Nordeste, uma cidade aprendeu a navegar melhor esse sistema do que as outras: Moscou. Moscou não era importante durante a Idade de Ouro de Kiev. Era pequena, periférica, sem destaque. Mas, sob o domínio mongol, Moscou tornou-se coletora de impostos, mediadora, consolidadora de poder. Enquanto Kiev declinava após a devastação, Moscou crescia silenciosamente. Ao longo dos séculos, Moscou passaria a reivindicar ser a sucessora da Rus, a herdeira do cristianismo ortodoxo, a protetora dos eslavos orientais. Essa reivindicação formaria mais tarde a base ideológica do Estado russo. Mas aqui reside a tensão. A Rus de Kiev tinha seu centro no que hoje é a Ucrânia. A Rússia moderna a reivindica como sua origem. A Ucrânia a reivindica como prova de sua própria estatalidade. A Bielorrússia também traça suas raízes até essa mesma federação medieval. A Rus não era Rússia, não era Ucrânia. Era um estado medieval que antecedeu ambos. Seu colapso não criou a Rússia. Criou múltiplas identidades sucessoras. A discussão hoje não é sobre ódio antigo, é sobre herança. Quem possui a história de origem? E talvez a resposta mais honesta seja: ninguém a possui completamente. A Rus de Kiev foi uma civilização fluvial, uma civilização comercial, uma civilização híbrida, uma civilização de fronteira. Ela surgiu por causa da geografia, floresceu por causa do comércio e do alinhamento religioso, e fragmentou-se porque planícies abertas convidam invasões, mas sua memória permaneceu.
Séculos depois, quando Moscou se declarou a Terceira Roma, estava invocando Kiev. Quando a Ucrânia afirma sua soberania, invoca Kiev. Quando a Bielorrússia olha para seu passado medieval, invoca Kiev. É por isso que essa história ainda importa. Porque antes dos impérios, antes do nacionalismo, antes da ideologia, houve um reino fluvial construído por vikings e eslavos, e dele surgiram as bases da Europa Oriental. Antes da Rússia, antes da Ucrânia, antes do mapa moderno, havia Kiev. E a história, como sempre, é muito mais complexa do que as fronteiras modernas sugerem.